Perfeito, então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero, em nome do presidente da Câmara de Bauru, doutor José Roberto Segala, cumprimentar todos os nobres vereadores. Quero cumprimentar meus pares que estão de maneira pacífica, com todo o rigor sanitário, em frente desse prédio, acompanhando essa sessão. Obrigado aí pela honra de representá-los. Eu estou, como o doutor Segala falou, ocupando essa tributa de maneira... compõe o colegiado da Câmara nessa legislatura. Mas este é o chamado novo normal. Represento hoje, meus caros vereadores, inúmeros segmentos da atividade produtiva de Bauru. Cada um dos empresários e líderes empresariais certamente teriam muito a relatar e a defender no tocante às suas atividades, mas isso não é possível. Fui nomeado para essa importante missão. A matriz econômica da cidade de Bauru indica um produto interno bruto na ordem de 13 bilhões de reais por ano. O setor terciário da economia, que abriga o comércio e serviços, tem a dimensão de 70% do PIB de Bauru. Eu estou falando de mais de 9 bilhões de reais em geração de riqueza no município. Portanto, a minha responsabilidade é enorme e a dos senhores vereadores também, dada a urgência na volta das atividades produtivas. Estamos há mais de 100 dias ou paralisados ou convivendo com o chamado efeito sanfona, o abre e fecha. Assustados com a dimensão da Covid-19, aceitamos o que o setor público, via Poder Executivo, nos indicasse e nos impusesse, sempre confiando, como diziam, a ciência falava mais alto. Passado esse tempo todo, chegamos à conclusão que de ciência havia pouca coisa. Fomos obrigados a praticar o isolamento e o distanciamento social para dar ao setor público tempo necessário para que ele pudesse aparelhar a saúde pública com equipamentos que permitissem o tratamento digno das pessoas que seriam contaminadas, posto que não havia e não há remédios e tampouco vacina para a cura da Covid-19. E a realidade? A realidade é que o setor público não fez a sua parte. Foram tentativas e erros que colocam o empobrecimento das famílias. Os indicadores econômicos falam por si. O Brasil deve observar recessão de 6,5% do PIB em termos reais. Se nós considerarmos a inflação projetada, nós vamos atingir uma queda na ordem de 8% do PIB. Isso equivale a um estrago na ordem de 700 bilhões de reais. Há um mês, elaborei uma projeção que indicava que na cidade de Bauru nós teríamos um rombo de 780 milhões de reais para esse ano. Esse dado foi depois confirmado pela pesquisa de potencial de consumo que é elaborado pela empresa IPC Marketing. Se nós considerarmos que o setor público, em todas as esferas, retiram 35% de tributo, atinge mais de 12 milhões e 600 mil brasileiros. Além disso, são cerca de 30 milhões de pessoas se ocupando menos do que gostaria, engrossando a informalidade. Pela primeira vez na história, menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada. No recorte aqui de Bauru, nos meses de abril e maio, perdemos 3.166 vagas no mercado formal. A ação positiva de janeiro e fevereiro foi eliminada. E quem foram os mais afetados? Os que operam no comércio e nos serviços. E um dado alarmante, começou a atingir agora o setor da construção civil, que operou nesse período sem restrições. O que constatamos é que esses indicadores de agravamento social não são capazes de sensibilizar o executivo municipal, que fechou a porta ao diálogo com o setor privado. Optou por não envolver entidades constituídas, tendo, no máximo, reuniões a partir de pressão de setores da sociedade.
Quero destacar que o setor público não gera riqueza, na verdade, subtrai riqueza do setor privado. Se não aplicar investimentos, não gera uma vaga de emprego. O diálogo do Comitê de Crise distanciou tantas entidades representativas que pediam explicações. Presidente Segala, como da vereadora Thelma Gobi, que preside a Comissão de Saúde da Câmara e tentou participar das reuniões do Executivo, mas colocou em público, se sente cansada de participar em reuniões que não permitem o diálogo. Diante desse cenário, o meio empresarial concluiu o seguinte: fizemos a nossa parte. Queremos tentar manter os nossos negócios. Não podemos mais nos sujeitar a decisões de um comitê que não ouve ninguém, que vira as costas à realidade local e se subordina às decisões de quem não vive o nosso dia a dia. As decisões são definidas de cima para baixo e muitas delas desconhecendo como funciona a dinâmica na gestão da empresa. Teremos, meus caros vereadores, uma segunda onda, mas não será a segunda onda só da Covid, que pode vir, mas a segunda onda da quebradeira. O empreendedor, notadamente de pequenos negócios, realidade de 80% das empresas em Bauru, perdeu recursos, sacrificou patrimônio, está sem capital de giro e agora que iniciou a retomada das atividades, repactuou a volta dos funcionários, tendo negociado fornecimento de insumos para os seus estoques e se vê novamente obrigado a fechar. Equivale a alguém que se afogava e teve um respiro e alguém agora coloca uma mão na cabeça dele, afundando a sua cabeça. Não tem fôlego mais. A segunda onda será de recuperação judicial, falência ou simplesmente de fechamento de portas. Desemprego e informalidade em crescimento. Teremos um cinturão de pobreza no nosso município. O projeto de lei que os senhores aprovaram por unanimidade precisa ter o veto do prefeito derrubado e ser promulgado para que possamos parar com esse feito sanfona, o tal do abre e fecha. Lá, vale lembrar, como dizem os juristas, que a lei municipal tem força superior a qualquer decreto. Portanto, chegou a hora de fazermos a nossa parte para, de uma vez por todas, darmos um basta na falta de ciência que tem norteado as decisões do Executivo. Isso se confirma quando a resposta à demanda do Sincomércio, representando todas as categorias produtivas, vieram só com 15% do que foi demandado. Não há ciência. O plano que os senhores já viram é rigoroso no tocante às questões sanitárias. Observa princípios de espaçamento no atendimento, boxes de recepção, medida de temperatura, uso de álcool em gel, máscaras e permanente desinfecção do ambiente. Ouso em afirmar que as pessoas estarão mais seguras nos estabelecimentos comerciais do que suas próprias casas. Caros vereadores, os poderes executivo e legislativo são harmônicos e independentes, portanto, não se subordinam. Pergunto, como aceitar que o Executivo vete o projeto de lei elaborado e avaliado pelo Legislativo Municipal, a verdadeira Casa de Leis? Reforço que o projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos senhores. É o momento de assumirem o protagonismo em Bauru. O Executivo desacreditado está em fim de mandato e será aprovado nas próximas eleições quanto a população adere a esse governo. Mesmo os senhores vereadores que se sentem aliados do Executivo, que é chamada a base parlamentar, que certamente tiveram pressão, não se rendam. Pensem no bem comum. Se o empresário quebra, demite, o desemprego cresce, a miséria cresce. Não estamos preconizando o liberou geral. Temos consciência da diversidade. Precisamos crescer. E peço que não levem em conta o novo decreto. É um decreto hierarquicamente abaixo da lei que os senhores podem provar. E eu sei porque o prefeito fez isso no domingo, para dar muleta para alguns usarem dessa muleta e justificarem o não aprovação em cima do veto. Não se sujeitem a isso, não sejam seduzidos pela posição política. A sociedade já percebeu isso e cobrarão de cada um dos senhores esse posicionamento. E, finalmente, quero hoje
depois dessa decisão e daqui a alguns anos, quando eu estiver com os meus netos, dizer que 2020 teve a pandemia, que o Executivo Municipal de Bauru foi omisso com as atividades econômicas. Mas quero dizer aos meus netos que a Câmara Municipal de Bauru não se rendeu a pressões políticas e fez a diferença. É a hora do protagonismo dessa casa.